se nós olharmos bem, o aumento do serviço da dívida foi para favorecer o grande capital financeiro e industrial. É indiscutível que isso ocorreu nos últimos 4 anos, principalmente. Por isso que eu parabenizo a presidenta Dilma, que está tendo coragem de mexer com a taxa básica. E o mundo financeiro, a inteligência da imprensa econômica caiu em cima dele. Alguns economistas inteligentes, o Amir Cair, o Mansueto Almeida, o próprio Inácio Werneck e outros vão dizendo, não, tem que ter coragem, mexer com a taxa básica, reduzir o serviço da dívida, mas nós temos que participar, que reduzir o serviço da dívida, menos superávit primário, nós temos que participar. E isso é o dever, é a conta que os presidentes dos últimos anos, inclusive a FHC, parte do FHC, e mais o presidente anterior, que eu vejo que a Dilma vai consertar, que nós temos. A saúde que menos levou, que menos sofreu, e a emergência está posta. Para encerrar, eu não concordo com o coordenador Gerdau, que é um brilhante empreendedor, que está fazendo um trabalho de apoio ao governo federal, é um dos grandes empresários do Brasil, um brilhante empreendedor, faz bem o Brasil, a cabeça do Gerdau. Ele afirmou que é preciso gestão e depois mais recursos. Se ele vender o aço e o ferro que ele produz, cobrando apenas 60% do custo, o grupo dele, extraordinário, quebra. Juntos, no Senado, às 7 horas, ali na sala do Saraiva, a frente parlamentar vai se reunir para discutir as estratégias para nós dormirmos no Senado. 10% sim, já. Um abraço, obrigado. Agradecendo ao deputado Perondes, registrando a presença da deputada Mauri Teixeira, do senhor Vladimir Guimarães Taborda, que representa aqui o Estado de São Paulo sobre as organizações sociais, Emanuel Moura, que representa as fundações lá do Estado de Sergipe, a doutora Liliane Marlene Michel, da Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação. Vamos passar a palavra agora à nossa querida presidenta do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, aqui da doutora Beatriz Dobacho, secretária de Estado do Mato Grosso do Sul. Isso. Tem que falar sul bem forte. Bem forte, não pode nem molhar o bico. Muito boa tarde a todos, senhoras, senhores. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. O CONAS participou em diversas ocasiões em que esse estudo e esse relatório estava sendo construído e que abriu para discussão com as diversas instâncias, os diversos espaços. A oportunidade dele estar sendo agora finalizado, explicitado, sem dúvida alguma, é muito positiva para nós, né? Um momento em que se tenta, em diversas instâncias, conforme até o deputado Perondes citou, mas a mídia fazendo uma campanha muito acirrada para mostrar que o problema da saúde é gestão. Então, todo mundo que tenta polarizar essa discussão e falar ou é só financiamento ou é só gestão, e com certeza, como em muitas coisas da vida, essa polarização não daria certo e não vai levar a nenhuma conclusão positiva. Mas esse relatório traz questões muito importantes da construção do SUS, começando pelas relações interfederativas. A gente, na verdade, desprezou isso ao longo desses 20 e poucos anos, mesmo com a Constituição falando a frase que todo mundo conhece, que é tão usada, que virou jargão, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e nesse dever do Estado a relação interfederativa estava posta e a gente deixou de pensar nela por um tempo,
acelerou a descentralização, jogou muita responsabilidade sobre os municípios, tirou o papel do Estado, confundiu o papel das instâncias. Então a gente tem agora uma oportunidade de trabalhar a responsabilidade solidária, a responsabilidade compartilhada e os três entes trabalhando como o Estado que tem a obrigação de garantir a saúde da população. A questão do planejamento, olhando para o território, olhando para a população que faz o papel social, que faz a saúde ser um processo de produção social, não apenas pela sua residência, senão a gente estaria discriminando a população conforme o local que ela nasceu e que ela habita, mas resgatar esse princípio do planejamento baseado nas necessidades de um grupo populacional com essa responsabilidade dividida. Tem várias questões do relatório que precisam ser aprofundadas e a gente precisa pensar como é que elas se relacionam com as questões que já estão postas na legislação brasileira, como é que ela se coaduna com os princípios que foram colocados ali no decreto 7.508, que muitos desses pontos são abordados no decreto, na lei da assistência farmacêutica que entra em vigor agora em outubro, e muitas questões precisam ser apuradas, mas esse apontamento é importante para a sociedade, o papel do controle social, qual é o papel do setor saúde na formação dos profissionais de saúde, como é que a gente fica de um lado dizendo o profissional que a gente quer e de outro lado acontecendo a formação, como é que a gente aproxima essas questões, e a grande ausência do decreto, que foi a questão do financiamento, que nós temos que aproveitar agora para fazer esse debate, né? Como é que a gente tem padrão de integralidade, como é que a gente tem planejamento voltado para a necessidade, como é que a gente organiza a rede de atenção pautada pela qualidade, pela garantia de acesso, como é que a gente incorpora tecnologia nessa velocidade que a deputada citou, e se a gente não tem garantia de financiamento suficiente e sustentável. Isso é uma verdade. Não adianta a gente fazer o aprimoramento de todas as ferramentas de gestão e se um dia a gente conseguisse resolver todas as questões complexas da operação desse sistema para 200 milhões de habitantes, para um país que é um continente, se a gente não tiver dinheiro para pagar a conta. Esse buraco a gente precisa olhar e precisa defender por mais recursos na saúde. E agora nós temos essa oportunidade de discutir com os nossos senadores. O CONAS fez uma proposta e nós vamos trabalhar em cada estado com os seus senadores, discutindo qual é a posição deles, explicitando, reunindo os conselhos estaduais de saúde, os conselhos de secretários municipais de saúde, a gestão estadual e os senadores, os deputados estaduais, no sentido de conhecer a posição de cada um e pedir que eles se coloquem a favor da saúde, votando por um financiamento mais suficiente, mais sustentável. Então, acho que é um relatório oportuno, muito bem feito, que precisa ser aprofundado e que a gente precisa aproveitar essa oportunidade agora, conjuntural, para trabalhar com ele em nome da saúde que a gente realmente deseja para a nossa população. Muito obrigada. Bom, agradecendo a doutora Beatriz, antes de passar o seguinte, nós queríamos registrar a presença do doutor Paulo Ming aqui, que é diplomata e faz a parte de assessoria, né, de ligação do Itamaraty aqui com o nosso parlamento, com a Câmara, e foi um artífice, assim, de suma importância nessa viagem que foi feita, inclusive nos acompanhou a Inglaterra e a França, e é razão do sucesso da viagem que fizemos. Muito obrigado pela sua presença, Paulo. Vamos passar a palavra agora ao doutor Enio, foi citado várias vezes como o homem que esteve na pré-conferência. Bom, Não precisa se defender, não. Não. Bom, eu queria primeiro justificar a ausência do Nardi, que ele é o presidente do CONASES, e teve essa assinatura fora de Maringá, que ele foi citado de Maringá, que ele até João Pessoa na sexta-feira na evento importante.
vai ter que vir amanhã para Brasília, vai ficar semana toda fora. Então, se ele ficasse pelo menos hoje em Maringá, provavelmente ele perderia o cargo e não deixando então um presidente importantíssimo para nós. Então, eu pedi para justificar a ausência dele, mas que ele está interessado. Eu achei esse evento, parabéns ao Ananias, ao Rogério, Sera, por esse evento, muito importante. Agora está sendo muito importante para nós, porque a Câmara votou o projeto da Emenda 29. Se não fosse, eu não estava discutindo isso aqui não, uma coisa nem viria, entendeu? A Câmara votou, acho que é importante, então esse capítulo do financiamento está agora no Senado. Né? Hoje tem uma discussão sobre isso até, precisamos ver como é que ele vai soltar no Senado. Então votou, agora acho que é importante agora discutir a organização, certo? Que é fundamental. Eu acho que vocês estiveram até em Inglaterra e na França, vou te citar, recentemente eu estive num evento no Ministério para discutir a validação, e um auditor como é que chama aí, o CGU, teve na Inglaterra, fez uma tese de doutoramento na Inglaterra, e sobre o sistema inglês, ele fez uma apresentação, que eu mais gostei da dele, que ele começa com o Tony Blair falando que ele tinha subido o governo inglês naquela época. O inglês estava com problemas sérios todo dia, estava igual a gente aqui, a Globo de lá colocava lá aqueles problemas que apareciam, de fila, de morte, não sei o quê, e ele coloca o seguinte: eu vou colocar mais dinheiro no sistema inglês, que estava bem abaixo da média europeia. Eu vou colocar mais dinheiro. E falei o seguinte, e vou também melhorar o sistema de organização, inclusive com avaliação, com meta, e lá ele fez isso. Diretor do hospital lá que dava problema, publicava de vez em quando quem era bom e quem era ruim. E agora ele colocou assim, ele falou, vai botar dinheiro, não chegar na média da Europa, certo? Então ele colocou assim, eu vou acabar com a fila, vou deixar, depois vou botar dinheiro. Então, para nós é fundamental essa discussão de financiamento, e agora está no Senado, nós precisamos discutir no Senado realmente para colocar para frente. Porque nós temos que discutir a organização também. Esse é um problema que nós temos, antigo. Quando falou aqui que eu participei da primeira conferência, a minha conferência foi no meu ano que eu nasci. Mas como meu avô tinha migrado do Ceará, para o interior de São Paulo, e eu já sabia que estava nascendo lá o menino lá que ia discutir com o SUS, eles já colocaram a primeira conferência em homenagem a mim. A terceira que eu cito que o Rogério falou, foi que foi da municipalização. Só que logo em seguida, foi dezembro de 1963, e em março nós tivemos um episódio na história do Brasil que complicou, centralizou tudo, e retomamos em 86, na oitava conferência, e em 88 na coisa. Nós temos hoje um sistema perfeito, quase perfeito em termos de sistema de saúde. Isso não quer dizer que nós temos que avançar, certo? Acho que nós temos que avançar, tem um processo importante nesses anos todos. Os municípios são mais recentes nesse processo, entraram aos 15 anos, em 90, foi em 96, em 98, quando começou realmente os municípios entrarem no sistema, 15 anos. Antes, os municípios eram responsáveis, que eu acho que foi o erro dos deputados da época, que o município foi colocado na Constituição, que o município é responsável por urgência, uma coisa assim. Então, o município grande colocava lá um pronto-socorro meio complicado no município. E os pequenos contratavam ambulância para levar para a cidade. E o município começou realmente a virar gestor, com a Constituição, e na prática faz 15 anos. Estamos avançando bastante, está acontecendo muitas coisas no município, a integralidade é uma coisa muito forte no município. Quando tem eventos que vai ter da Expoep agora, você vê o que o município está fazendo na área de promoção de saúde, junto com a atenção básica, junto com a média alta. É impressionante hoje, para quem deve acompanhar essas coisas, o avanço que tem. Mas tem problema, só que o problema aparece muito mais do que os grandes avanços que nós estamos tendo. Mas esses eventos grandes que nós estamos tendo, e a Conferência Nacional, o Congresso nosso do Secretário Municipal de Saúde, aparece forte o que está acontecendo nesse país de uma maneira importantíssima. Isso não está sendo divulgado ainda, entendeu? Mas eu acredito que a gente vai decorar. Recentemente nós tivemos uma lei importante, que foi aprovada aqui, a lei 12.406, que do Alinho Chinado para gestores, certo? Um gestor que não estava em lei, entendeu? Ela deu força para os gestores, que era uma resolução do Conselho Nacional. Tivemos um decreto, esse decreto que foi feito, demorou 20 anos, o decreto dá para ser 92. Saiu 20 anos. Por quê? Porque nós temos uma presidenta hoje, muito interessada nessa área de saúde, ela coloca 3 áreas que ela tem interesse. A área econômica, é claro, a área de combate à miséria e saúde. E foi graças a esse interesse dela que saiu um decreto. Acho que essa proposta da comissão tem muito, o decreto está adiantando algumas coisas, vai ser importante, várias coisas colocadas, inclusive o contrato de ação pública.